Bom, abrimos a nossa noite de hoje de olho nas datas. 7 dias por semana, fevereiro nunca com 30 dias, Carnaval, Páscoa, Natal, tudo isso e muito mais segundo o calendário cristão ocidental. Mas será que você já parou a pensar em quantos calendários existem? Nós já. E por isso nós preparamos um encontro com uma expert no assunto, que vai nos contar mais sobre eles. Imagina, olha o currículo da moça. Ela é pós-doutora em antropologia, que é uma coisa que eu amo perdidamente, e história, outra coisa que eu adoro, pela USP, só isso, pela Universidade de São Paulo. Está aqui comigo, é a Lídice Meyer. Boa noite, bonitinha você é. Tudo não precisa se levantar, tá bom, querida? Boa noite. Obrigado por ter vindo, está na sua casa. Fique à vontade, tá linda, hein? Muito obrigada. Não, com um currículo acadêmico desta magnitude, tão linda assim, puxa vida. Muito obrigada. E obrigada pela gravata combinando, tá ótimo. Deus é tricoteiro. É verdade. Lídice, o homem se orienta contando os dias desde tempos imemoriais, para nós que amamos antropologia e história, né? Sim. Mas afinal, quando é que surgiu o primeiro calendário? Bom, registro mesmo de primeiro calendário só quando a gente começa a ter a escrita já, né? Então já desde a Babilônia. Mas no período paleolítico já podemos encontrar, sim, já temos alguns registros de possibilidade de contagem do tempo. Encontrou-se já ossos e pedaços de marfim com alguns riscos, que provavelmente é algum controle do tempo. Então, quer dizer, como você colocou muito bem, Rony, desde que o homem é homem, parece que ele se preocupa em controlar o tempo da vida dele. É verdade. Como você falou só, depois da escrita, eu imaginei, sei lá, os sumérios, Sim. Sei lá, Babilônia, mas não antes, né? Antes. Provavelmente bem antes. Agora, fevereiro, isso é uma coisa que é curiosa, eu queria que você explicasse. Fevereiro, por exemplo, é o único dos 12 meses que tem 2 dias a menos e às vezes tem um a menos, que são chamados são os bissextos, né? O próximo bissexto, se não me engano, vai ser 2020, né? 2020. Tá. Porque a cada 4 anos nós temos que fazer este ajuste. Vamos lá, então. E por que em fevereiro? Porque isso é importante, né? Vamos porque ver. em fevereiro, porque vamos falar do gregoriano agora, então tem que falar do... Tudo bem. É toda uma história para a gente chegar nisso, né? A gente precisa lembrar que o tempo decorrente da translação da Terra ao redor do Sol, né, que é uma elipse, não é um tempo divisível por 24, que seria 24 horas. Então, a gente tem esse período durando 365 dias, mas também 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, né? Como fazer isso, então? Então, no decorrer do tempo, as pessoas foram criando possibilidades de resolver isso. Por incrível que pareça, a primeira resolução disso, a primeira vez que pensou-se em criar o chamado ano bissexto, foi no Egito. A solução foi de Ptolomeu III. Bom, já na fase ptolomaica, já tinha os greguinhos lá que tinham uma outra visão, né? Tanto que por isso o calendário é chamado de calendário alexandrino até, é um dos mais antigos. E depois, então, isso foi adaptado pelos romanos, e a gente vai ter o calendário juliano, e posteriormente vai ser uma nova adaptação, então, feita pelo Papa, no caso, Gregório XIII, né? E aí a gente vai ter o calendário gregoriano. Então, com isso, foram fazendo essas várias adaptações. Então, o ano bissexto já existia há um bom tempo. O cálculo de quando vai ser bissexto, que a gente até atualmente segue o que foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII. Será que daqui a algum tempo a gente vai ter que fazer novas adaptações? Bom, pelos relógios atômicos, próximo, eventualmente, mas vai demorar muito tempo, a gente não vai estar aqui, nem você nem eu. Sim, o que aconteceu com o calendário juliano, por exemplo, é que a cada 300 anos, na verdade, a cada 400 anos, desculpa, havia uma defasagem de 3 dias, que são justamente a soma desses minutos e segundos que ficavam faltando. Resultado, é isso que Gregório XIII ajusta. Como é que ele faz esse ajuste? Ele diz que todo ano, então, de 4 em 4 anos, você tem um bissexto, exceto se for um ano terminado em 00. Olha ele aí. Ele aí me observando para ver se eu falo certo. Exceto se for um ano terminado em 00, também não é bissexto, a não ser que esse ano terminado em 00 seja divisível por 400. Interessante isso. Então, por isso, nem todo ano terminado em 00 será bissexto, apenas aqueles que forem divisíveis por 400, para compensar esses 3 dias de 400 em 400 anos.
Puxa vida. Lenda ou verdade que fevereiro era o último mês do ano? Verdade. Se Verdade. ajustava, então, no último mês. Se ajustava no último mês. Isso desde os egípcios. Os É porque egípcios as pessoas tinham... falam, não, mas como? Eu disse, porque o mês começava em março. Como se faz a conta? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer dizer, é uma coisa... que- Exatamente. Agora, É isso mesmo. nosso calendário, nós estamos falando aqui, é chamado de gregoriano. Sim. Por causa desse senhor que nós estávamos vendo agora há pouco, esse Lá que está está aí, ele de novo. o Papa Gregório XIII. Mas por que leva o nome de gregoriano? Só por causa dele? Sim, na verdade sim, porque foi ele que fez toda essa reunião de astrônomos e matemáticos que chegaram a essa conclusão, então, de como resolver o problema da defasagem dos 3 dias, que aconteciam de 400 a 400 anos. E ele fez, então, uma bula papal, instituindo o novo calendário, e por isso ele acaba levando o calendário gregoriano esse nome. Bom, Isso no século XVI. desde as épocas paleolíticas o homem tem tentado marcar o tempo, a minha pergunta é simples. A gente não pode também achar que é só o nosso, né? O gregoriano. Deve existir outros calendários, lógico, né? Sim. Quais outros existem, Lidice? Juanita, tem uma curiosidade muito engraçada. A gente tem essa noção, então, que o mundo todo adotou rapidamente o calendário gregoriano e nem foi, né? Então, houve toda uma demora para adotar isso. Aqui apareceu um calendário budista chinês, né, por exemplo, que ainda, apesar de você ter um calendário secular, que é o gregoriano nos dias de hoje, você tem um calendário religioso, né, no caso, que se adota por aqui. Então, Tá. você consegue conviver com 2 calendários, em alguns povos, como é o caso aí dos chineses. Tá. E mesmo alguns povos que a gente hoje adotam o calendário gregoriano demoraram muito. Por exemplo, só os católicos adotaram imediatamente. Os protestantes demoraram muito, demoraram 2 séculos para adotar, só no século XVIII que foram adotar o calendário gregoriano. Só em E os 1700... católicos ortodoxos só no século XX. Gente, desconhecia isso completamente. É uma curiosidade, que tem o calendário judaico. O hebraico, né? Agora, que ano estão hoje no calendário hebreu, o calendário judaico? 5.000 e cacetado. Sim, 5.000, 700 e qualquer coisa. 730 alguma coisa, por aí. Que outros calendários existem? Bom, apareceu ali o calendário chinês, nós temos o calendário muçulmano, islâmico, que ele começa a ser contado a partir da Hégira, né, ou a fuga de Mohammed, também está no ano 1000 e alguma coisa, é bem menor também a contagem. Tem um calendário iraniano, temos ainda o próprio calendário... Mas o iraniano não é... alexandrino, que ainda existe. Etiópia, calendário... por exemplo, ainda usa o calendário alexandrino. Meu Deus, lá no chifre da África, como é que pode isso? Sim. Então, alguns lugares ainda não adotaram o gregoriano. Isso acaba causando, muitas vezes, Uma confusão. Problemas históricos de datação. Principalmente do século XVI para cá, algumas datas não coincidem, dependendo do povo. Deixa eu fazer uma pergunta absolutamente imbecil agora. Segundo esses calendários, em que ano que a gente está? Pergunta aí não é imbecil, só que dificílimo de responder, porque cada calendário desse coisa, vai dar né? uma data diferente para a gente. Essa mistura fica muito ruim. Por exemplo, o sistema métrico decimal existe em todo o mundo, menos nos Estados Unidos. É engraçado. Jarda, pé quadrado, tudo acre, é tudo ao contrário, né? E a gente nunca tem que fazer continha, tem que ter aquelas tabelinhas, isso é horrível. Isso Bom, aí. isso é uma outra pergunta que também não pode calar, que é a história do calendário maia, que todo mundo ficou esperando nas profecias. O mundo ia acabar no dia 12 de 2012. Tá. A virada do milênio também. Bom, de onde vêm essas e outras profecias? Ok. A preocupação com o fim do mundo é algo também muito antigo em vários povos. O calendário maia, o que a gente tem nele são diversos períodos históricos agendados, marcados, períodos antigos. E ele funciona num somatório de ciclos de 52 anos. E nesse somatório de 52 anos, havia essa data, né, de 2012, então como sendo uma possibilidade de fim do mundo. Não aconteceu, existe uma próxima já marcada, tá? De 2600 e alguma coisa, Tá. que seria a continuidade dessas contas para frente. Exato. O calendário maia. Teve aquela história de que não era o fim do mundo, mas era o fim de um ciclo.
Eu ouvi muito isso. Exatamente. Essa era a ideia, justamente. Os maias não pensavam em fim do mundo. Eram ciclos de vivência. Então, houve um período que teria sido destruído por ventos, outros por tempestades, agora seria a destruição pelo fogo. Mas o que é isso? Pode ser uma coisa não, digamos, material, mas uma coisa metafórica, com certeza. Uma coisa espiritual. Bom, um calendário, pelo que eu aprendi agora com você, é adotado de acordo com a cultura de um povo, né? Cada um tem um. Mas, geralmente, ele é aliado à ciência, no caso dos astrônomos, e à religião, que você acabou de mostrar para a gente. Por que essa influência? Eu digo científico-religiosa. Ok, vamos lá. Também vou voltar agora para a nossa pesquisa mais antropológica e histórica, ok? Sim. O que a gente pode pensar? Desde o início, com a contagem do tempo, a necessidade de contar do tempo do homem tem finalidades religiosas também. Temos que pensar que o homem do passado, ele não dividia a vida secular, a vida cotidiana do mundo religioso. Tudo era misturado. Então, por exemplo, uma atividade cotidiana como a plantação, semeadura, colheita, eram eventos religiosos. Então, tudo era também datado de forma religiosa, regido pelos grandes astros, o Sol e a Lua, que também, muitas vezes, eram tidos como deuses. Sim. Então, tudo isso acaba se misturando nessa ideia de marcar o tempo. Quem rege o tempo é até uma divindade. No caso do Egito, Ra, Sol. No caso dos babilônicos, Sim, a Lua. E assim por diante. Então, o surgimento dos calendários está ligado diretamente à religião. E o gregoriano também não poderia estar de fora. Ele também está pautado no quê? Na ideia da necessidade de você ter uma data fixa da Páscoa. Então ele também tem origem religiosa. Quer dizer que, vamos dizer que o epicentro da história do calendário gregoriano seria a Páscoa? Sim. Havia a necessidade de você agendar uma data Páscoa, que com essa defasagem que acontecia a mudança no período da Páscoa. Tá. Que a Páscoa ela teria que ser datada sempre próxima ao equinócio da primavera. Tá. E o equinócio da primavera acontecia em lugares distantes, às vezes, da Páscoa. Então, eu lógico. precisava marcar. Como fazer isso, então? Ele acabou, Gregório, então, acabou omitindo 10 dias no calendário, né? É como se você fosse dormir no dia 5 e acordasse no dia 15. Mas foi a forma dele conseguir conciliar a Páscoa para acontecer no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontecia após o equinócio de primavera. Acontecendo isso, a partir daí, todas as Páscoas iam acontecer dessa mesma maneira. Meu Deus Então, do céu. até mesmo o calendário teve uma motivação religiosa. Não foi porque ele gostava de matemática. Não, ele tinha uma razão de fazer isso. Lídia, eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi muito com você, por mais apaixonado que eu seja por antropologia e por história, porque você tem um jeito muito pouco didático. Você fala e a gente vai entendendo de uma forma tão simples de se entender as coisas. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Quero marcar um novo encontro para você. Ai, que bom, seria um prazer. Não, volta, porque esse é um assunto a mim tão apaixonante. Sempre fui muito bom aluno em antropologia, tenho paixão por isso, história é a paixão da minha vida. Então, para a gente trocar mais ideias, inventar umas novas pautas aqui para a gente se divertir. Um prazer. Obrigado, viu, Lídia? Eu que agradeço. E só para dizer, esta bonitinha que está com a gente aqui é doutora, pós-doutora em antropologia e história pela Universidade de São Paulo, que é a Lídia Cimeia, a quem eu agradeço muito por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço querido. a oportunidade. Bonitão, toma conta dela, hein? Vê lá, que ela é muito bonitinha. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigada, Agora. Obrigado.